Muy buenas tardes a todos los que están conectados a través del satélite Amazonas y el Muito boa satélite tarde Eutelsat 8 a todos que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 e os demais meios de comunicação. Marín, que Dios lo bendiga. Também ao missionário Miguel Bermudes Marim, que Deus o abençoe grandemente. Hoje, sexta-feira, 10 de janeiro deste ano 2025, temos como tema as duas oliveiras na dispensação do reino. Foi pregado sexta-feira, 18 de setembro de 2015, em Villahermosa, Tabasco, México. Foi o tema que depois, no domingo, dia 20 de setembro, ele pregou. Seria uma mensagem de introdução a que estaremos vendo nesta ocasião. Ali ele nos leu para nós o Apocalipse capítulo 11, versículo 1 em diante. E veremos o versículo 3 e 4, onde nos diz: E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias vestido de pano de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. As duas oliveiras na dispensação do reino. Podem assentar, por favor. Na mensagem Tempo de União e Trabalho, para receber a promessa da transformação, que foi pregado no sábado 14 de maio de 2011, em Santiago, Chile, nos disse assim: o Dr. William Soto Santiago. Mas antes da transformação, não se preocupe. Mas antes da transformação, não esteja se preocupando. Não esteja dizendo, eu estou pensando em ir para tal ou qual lugar. Não. Permaneça onde você está vivendo, trabalhando a favor da sua família e trabalhando a favor da obra de Deus, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é em vão. Já vimos o relacionado com a fé para o rapto. E se querem um pouquinho mais, mencionado ao que está dito para o rapto, página 128 do livro Os Selos, na metade desta página diz, e o nosso irmão William cita essa página, ou essa porção da 128. Vamos procurá-la por ali? Para ver o que o nosso irmão William também nos escreveu. Ele nos leu ali a parte onde diz: agora, os 7 trovões do Apocalipse permitirão que ele mostre à noiva como se preparar para obter essa grande fé de transladação. Ali ele escreveu os trovões e do lado direito desenhou uma pedra angular e as eras, e escreveu também fé de rapto assim, para baixo, nesta porção. E no livro de citas, na página 155, do parágrafo 387 diz: agora, ao fazer isso, vim aqui com o propósito de ensinar as últimas 7 taças e últimas 7 trombetas e últimos 7 trovões do livro do Apocalipse, os unindo nesta hora que vivemos, seguindo a abertura dos 7 selos, as 7 eras da igreja. O que não conseguimos um lugar para fazer, o que eu espero que tão pronto, assim que eu possa, nós possamos obter um lugar suficiente para isso, já seja aqui em Louisville ou em New Albany. Ou seja, que levantemos uma capa para que possamos fazer tudo o que o Senhor nos guie a fazer. Do lado direito escreveu 2002 e escreveu capa, e em cima escreveu uma capa. Na 387, nesse parágrafo também, em cima, no início, ele escreveu as 7 trombetas, 7 taças, os 7 trovões, o ensinamento na carpa é igual os 7 trovões, as 7 trombetas. Onde é que o irmão Branham nos falou que seria esse ensinamento? Onde estaria trazendo a revelação dos trovões?
em uma carpa. O ensinamento na carpa. Agora vejam o que o nosso irmão William continua dizendo aqui. Portanto, estará sendo falado os 7 trovões do Apocalipse 10. Os 7 trovões estarão falando, e se estará falando, tem que ter um instrumento. A voz de Cristo estará falando como leão, estará falando, e isso será os 7 trovões emitindo suas vozes. Assim que terá uma visita muito importante da parte do Senhor, que trará grandes bênçãos para a humanidade. Vejam, essa visita é o cumprimento do que foi prometido, que a igreja noiva receberia. É a vinda do Senhor. Agora vejam na página 128 do livro de Citas, no parágrafo 11:42. Nos diz assim, agora deixa eu dizer isso, aqui mesmo, que cada trombeta que tocou debaixo do 6º selo. Chegaremos a isso dentro de uns poucos minutos, onde pegamos os selos ali. Todas as trombetas tocaram debaixo do 6º selo, porque o 7º selo foi silêncio, ninguém sabia. Esse foi o minuto e a hora que Cristo viria, como ele nos revelou. Mas cada trombeta tocou debaixo do 6º selo, debaixo da perseguição dos judeus. E ali em cima da 11:48 desse parágrafo, ele escreveu: a hora da sua vinda é igual a 41,8 anos. E escreveu: o 7º selo é igual à vinda do Senhor. Agora vejam nesta mensagem que estaremos vendo hoje, como ele nos fala desta responsabilidade que esse instrumento tem. Vejam, na página 11 nos diz: portanto, para alguém esses ministérios estão ordenados. Para o tempo final, alguém terá essa bênção e, consequentemente, a maior responsabilidade diante de Deus no programa divino. Por isso que o Apocalipse capítulo 11 terá cumprimento neste tempo final. Ou seja, que tudo que foi mostrado nas profecias, sonhos e visões do nosso irmão Branham, e nas Sagradas Escrituras e nas mensagens do Dr. William Souto Santiago, nesse tempo final Deus está cumprindo. E essa visita angelical são os ministérios de Moisés e Elias, os quais em uma mensagem ele nos falou e nos disse que aí estariam sendo manifestados esses ministérios. Ou seja, que a igreja teria a visita desses anjos, ou seja, esses ministérios. Porque o 7º selo é a vinda do Filho do Homem com seus anjos, que é o 7º selo. O 7º selo é a vinda do Senhor para a igreja, e a 7ª trombeta, que são os ministérios de Moisés e Elias, é para Israel. Agora, continua dizendo, tudo o que foi visto vai cumprir, e o que está no programa de Deus que não foi mostrado também vai cumprir, porque ali foi um resumo do que estará acontecendo neste lugar onde essa promessa se cumpre, ou seja, na carpa. Diz, portanto, estarão os ministérios que correspondem para o Espírito Santo cumprir essa promessa. Esses estarão os ministérios correspondentes, então tem que ter um véu de carne para que o Espírito Santo opere esses ministérios neste véu de carne. E terão um povo, terão ministros que crerão essa promessa e estarão trabalhando em prol dessa promessa para que se torne uma realidade. Unânimes juntos, trabalhando para que surja, se materialize essa promessa de uma grande carpa catedral em algum lugar. É Deus que decide onde será feito. E quando foi vista pelo reverendo William Branham, Deus já tinha decidido. Ele foi ao lugar onde estava sendo realizada uma das atividades. E ele viu tudo o que estava acontecendo ali. Ou seja, não é questão da pessoa dizer, não, eu quero que cumpra em tal lugar. E começa a fazer planos e a inventar coisas. E tratar de imitar o cumprimento da visão da carpa. Isso Deus já determinou. E já foi mostrado. É em uma ilha. Vejam, e tudo o que foi visto pelo reverendo William Branham, hoje, com nossos próprios olhos, nós estamos vendo, estamos palpando o cumprimento do que ele falou nas mensagens que ele precursou.
o que é a vinda desse anjo que era diferente dos demais. A vinda do último profeta dispensacional, profeta da dispensação do reino. E com esse, ele encerra o programa no meio dos gentios, porque esse é o último profeta mensageiro. Esse é o Benjamim dos profetas. Agora continua dizendo, se buscarem na página 26 e na página 40 do livro de Citas, encontrarão mais detalhes, até o nome que ele viu e estava procurando. Deve ser o nome novo do Senhor, porque se esse nome era tão importante, e o anjo disse a ele, você se lembra o nome que você estava procurando? Quando você esteve na visão da capa, você encontra tudo isso na página 26, na página 40 do livro de Citas. Vamos lá um momentinho, na página 26, onde ele está referindo, na página 40, que é do parágrafo 321, aí é que ele disse, já no final ele diz, entra na sua câmara e quando fizer, fecha a porta. Depois ora ao seu pai que te ouve em segredo, e o que te ouve em segredo te recompensará publicamente. E ele disse, você se lembra aquele nome que você procurava aquela vez que sonhaste com ele? Do lado direito ele escreveu, o nome. Eu disse, sim. Ele disse, eu te encontrarei ali desta vez e não será um espetáculo público. Aí ele escreveu o nome. Agora veja como ali ele viu o nome e, consequentemente, tem que ser o nome do ministério, do instrumento onde Deus estava realizando essa promessa. Não pode ser nenhum nome que Deus tenha manifestado e usado em um véu de carne que ele já levou. Tem que ser um instrumento que esteja vigente, porque ele foi transportado até esse dia desta atividade e hoje nós estamos vivendo nesse dia, em atividades anteriores a esse dia que ele viu. Portanto, tem que ver qual instrumento Deus está usando, o qual tenha uma capa e que esteja realizando certas coisas que foram prometidas, que seriam realizadas. E ele disse que primeiro apareceriam pregações, e isso é o mais importante, a pregação, porque é o que traz a revelação. Esses trovões trazem a revelação, esses trovões que falariam em uma grande capa catedral, porque aí está o conteúdo da fé do rapto. E na forma que Deus está realizando, vejam, muitos tropeçam, para muitos é de tropeço e não percebem que isso é o que ele prometeu. Mas Deus cumpre na forma que ele já preordenou desde o início, do princípio, e já predestinou desde o princípio, antes da fundação do mundo. E esse programa ninguém vai mudar. Porque a pessoa diga que não é assim e começa a interpretar e acrescentar e tirar da palavra, de toda forma Deus vai cumprir. Veja, ali nos citou também a página 26. Isso do parágrafo 216, ele falou do nome, ali falou do nome também. Disse, na metade do parágrafo, mais ou menos, diz assim que parece que talvez eu continuaria adiante, talvez, até que a capa comece, ou que ele tenha escolhido para iniciar a declarar o seu nome. Em cima ele escreveu nome novo, de uma maneira nova. E quando o fizer, será tão perfeito como os outros. E estou confiando em Deus que será maior do que os outros. Não por causa do nosso ministério, mas por causa dos doentes e as pessoas necessitadas. Tem tanta necessidade na terra hoje. Agora recordem que a terceira etapa é para a igreja noiva, é para as fato aos perdidos, mas vejam, esse trabalho já será mais adiante, onde Deus estará realizando e cumprindo o que irá aparecendo no cumprimento da visão da capa. Mas para esse tempo, onde muitas pessoas virão buscando cura física e espiritual também, mas já para esse tempo, a pessoa não necessitará essa fé que agora os escolhidos de Deus estão obtendo. Essa fé de rapto, essas pessoas não necessitarão porque não serão raptadas e não serão transformadas. Consequentemente, não precisa que a fé deles seja elevada para eles serem curados.
É suficiente com a fé das duas oliveiras, desse instrumento que está ali, do que falaremos mais adiante. Mas não poderemos dar detalhe para que o inimigo de Deus, o diabo, não interrompa o programa divino e não comece a imitar. Agora, a parte importante é a fé para ser transformado. Elevar a fé dos escolhidos de Deus, uma fé perfeita que não teve nas eras. Isso é para o escolhido que será transformado e para mais ninguém. Por isso que não será transformado não vai crer. Não vai estar recebendo esta fé. Na 2,16 ele escreveu o nome. Do lado esquerdo para cima escreveu o nome e em cima escreveu novo. É igual na capa. Em cima escreveu também na capa, na 216. Agora vamos continuar aqui onde paramos. Diz assim: e vejam, essa visão da capa na sua materialização será para a bênção de todos os crentes em Cristo. Será para a bênção das virgens prudentes, ou seja, a noiva do Senhor Jesus Cristo. Vejam, porque é para todos esses grupos. Para a igreja noiva, e será de bênção para as virgens fátuas, será de bênção para toda a humanidade. Então vejam, e aí está incluído os 144 mil. Isso está na página 119 do livro de Citas, parágrafo 1057. E haverá muita necessidade no planeta Terra nesses dias, que é o que lemos ali na 216, onde fala que tem tanta necessidade na Terra hoje. Na 99 também nos fala isso, na 247. Na página 29, parágrafo 247, no final aí diz também, eu quero ver acontecer. Eu estou como uma criança esperando o Natal chegar, somente esperando antecipadamente para que aconteça. Do lado direito escreveu Natal e desenhou uma estrela de Davi. Será difícil para mim desde já, mas será uma coisa boa para a igreja. E nisto é que estou interessado. As pessoas de Deus, algo para lhes ajudar a que creiam em Deus, para ter uma esperança nova. Isso será uma grande coisa para os enfermos também. Do lado direito ele escreveu a capa. Em cima escreveu Ministério, Dom Divino para a Igreja. E também escreveu Natal. Agora veja, na 248 também, aí nos fala de tudo isso. Vejam na 46. Citas, página 46, parágrafo 398. Nos diz assim: Sodoma estava aqui, e Ló estava em Sodoma, e 2 anjos foram lá e pregaram e tiraram aquele grupinho pequeno, as virgens dormentes. Virgens adormecidas. Aí em cima ele escreveu, as virgens fátuas são tiradas pelos anjos. Moisés e Elias, Miguel e Gabriel. As virgens fátuas são tiradas pelos anjos, Moisés e Elias, Miguel e Gabriel. Do lado esquerdo também, aí ele escreveu no cantinho, Apocalipse 7, do 9 ao 17, e 15, do 1 ao 5. Nosso irmão William continua dizendo, a situação do planeta Terra a cada dia fica mais difícil, mas uma vez mais Deus vai visitar a família humana com uma grande manifestação. Vejam, se vai visitar a família humana, como é que Deus visita a humanidade? Sempre é por meio de um véu de carne. Mas uma vez mais Deus vai visitar, ou seja, uma vez mais um profeta, uma vez mais vai visitar a raça humana com uma grande manifestação que foi assinalada como a terceira etapa e que vai cumprir plenamente no cumprimento da visão da capa. Deus tem um propósito, um programa. Mas disso não pode falar muito e nem explicar muito para que não comecem a imitar. E depois as pessoas vão dizer, olha, isso é o mesmo que fulano fez e que também fulano fez
e que fulano e fulano fez. Agora vejam, página 62 do livro de Citas, parágrafo 542, nos diz assim: agora a vinda está tão iminente, a segunda vinda de Jesus, ele está recolhendo os seus eleitos, os unindo. Do lado direito ele escreveu oeste, e desenhou uma pedra angular e as eras, e embaixo escreveu leste. Eu creio isso. Oh, eles virão do leste e oeste. Onde estiver o corpo morto, ali se juntarão as águias. Oh, Deus, o que é isso? Ele tem a sua igualdade. Do lado esquerdo ele escreveu os anjos, Moisés e Elias. Escreveu também do lado esquerdo recolhimento. Está um pouco cortado, mas está escrito recolhimento. A sua igualdade verdadeira mostrando a si mesmo entre eles, fora de toda denominação, trazendo os seus eleitos juntos de todos os tipos de igreja de toda parte e trazendo seus filhos para fora, caindo exatamente alinhado com sua palavra. Do lado esquerdo desenhou uma pedrinha angular. O que agora a vinda do Senhor Jesus está tão iminente, a vinda de juízo, porque vejam, ele vem como leão da tribo de Judá, como rei dos reis, Senhor dos senhores, em sua obra de reclamação. Bênção para os escolhidos de Deus e juízo, e maldição para os incrédulos. Ele está chamando seus eleitos juntos em igualdade com si mesmo, com o mesmo tipo de ministério que ele teve. Ele está chamando os pentecostais eleitos fora para fazer com que a pedra da coroa venha dentro a eles. Do lado esquerdo desenhou uma pedra angular e as eras. Um ministério do mesmo tipo caindo exatamente neles, chamando seus filhos de todas as denominações e de todas as vocações. O que ele fez? Ele pôs com ele um mestre verdadeiro. Do lado direito escreveu mestre igual profeta, escreveu em cima. E escreveu a voz. Com eles colocaram um mestre, um profeta verdadeiro que fica com sua palavra. A Bíblia, minhas ovelhas ouvem minha voz, Jesus diz. Se essa era a sua voz, então é a sua voz agora. Qualquer coisa contrária a essa voz não é comida de ovelhas, elas não o seguirão. Ó irmão do leste e do oeste, fosse de onde fosse, fora de toda denominação e fora de toda organização, eles vêm do oeste. Eles vêm do leste e oeste se reunindo. Do lado esquerdo desenhou uma pedra angular e as eras. Embaixo escreveu leste Palestina, primeira dispensação, lei. Oeste, USA, segunda dispensação, a graça. E em cima, nesse parágrafo, escreveu, da página 62, o parágrafo que continua, do lado direito do 542, em cima, aí ele escreveu, a vinda do Senhor é igual à vinda do juízo. Tem outro lugar que ele coloca leão. Vamos ver onde foi que ele escreveu. Na página 91, vejam, que é o parágrafo 792 diz, agora recordem, na primeira era da igreja era a era do leão, era o leão da tribo de Judá, Cristo, sua própria influência de vida, tomou essa era. Esse foi o primeiro animal, que significa poder, que contestou por voz humana, e do lado direito desenhou uma estrela de Davi, e em cima escreveu, leão é igual poder por voz humana. Essa é a obra do leão da tribo de Judá, a obra de reclamação, por voz humana. Agora nosso irmão William continua dizendo aqui. Vamos voltar novamente aqui a esse parágrafo. Deus tem um propósito, um programa, mas disto não pode falar muito e nem explicar muito para que não vá imitar. E depois as pessoas vão dizer, bom, isso aí é o mesmo que fulano fez, esse ciclano fez. Deus quer que nós estejamos unânimes e juntos na mesma era, trabalhando em prol de todo o projeto divino e em prol do projeto divino da evangelização. Isso foi no tempo da graça, vejam, lá estava evangelizando. Em prol do projeto divino de cada ministro ter um lugar para se reunir, ter as facilidades para escutar e ter bons equipamentos, ter boas transmissões e tudo melhor para o povo.
e esperar e trabalhar em prol da visão da capa, em prol de tudo que tem a ver com a terceira etapa, porque é para nossa própria bênção, para nosso próprio benefício. Disto é o que estivemos falando nesses dias, do que ele vinha falando, de ter bons telões, ter os aparelhos para com antena receber e o receptor para receber tudo que está sendo transmitido desde a grande capa catedral. E ele dizia, para que quando chegar essas atividades estejam conectados com a capa. Mas vejam, quando vai falando tudo isso, talvez alguns grupos vão também tentar ter o seu próprio satélite e ter transmissões também. Porque o inimigo, quando vê a maneira que Deus está fazendo tudo, então tenta imitar. E usa seus instrumentos, e mesmo que depois ele os para de usar, e vão perceber que cometeram um grave erro de serem imitadores, que Deus já vai lidar com eles se não cruzaram a linha, e que alcancem misericórdia. Isso é e está nas mãos de Deus. Porém, tudo o que está cumprindo e continuará cumprindo à medida que Deus vai mostrando no cumprimento do que foi prometido, e o inimigo vai vendo, também vão vendo o inimigo, o diabo, tratando de imitar o que Deus está fazendo, porque isso é a obra do diabo, imitar. O diabo sempre tenta imitar, fazer o mesmo que Deus está fazendo em seu programa, o mesmo que Deus está cumprindo em seu programa no meio da igreja. Ele sempre tenta ser o que sai na frente. Por isso, na mensagem do livro Os Selos, onde ele disse que se você obtiver a revelação e ficar calado, vamos ver onde essa partezinha está ali. Onde ele fala, e aí é que você pode ver o diabo trabalhando. Quando você veja aí grupo, ministros e pessoas tentando fazer o mesmo, tratando de fazer o mesmo do que Deus está cumprindo. E assim usar pessoas para que quando vejam, digam, mas isso aí é a mesma coisa que aquele estava fazendo. Agora vejam, na 467, onde diz, agora, se Satanás pudesse agarrar a isso, por exemplo, se você quer que algo aconteça, agora terão que crer em mim somente por minhas palavras. Mas se eu tenho um projeto para fazer certas coisas, eu sei que não posso estar falando a ninguém. Não é que essas pessoas sairiam contando, mas o que acontece é que Satanás escutaria. Mas ele não pode entrar no meu coração, porquanto Deus mantém aí selado com o Espírito Santo. Então vejam, coisa que esse instrumento tem em seu coração que ele não vai falar, e ninguém poderá entrar ali para saber, porque o Espírito Santo o mantém guardado e selado. E ele é o que sabe como tudo está sendo realizado e como tudo vai contribuir para o bem. Tudo vai se cumprir no seu devido tempo. Estamos num tempo de provas. Continua dizendo, então a coisa é entre Deus e eu, o diabo não sabe nada, até que você fala, e aí ele escuta. Eu tenho falado para as pessoas que eu tenho alguns planos para fazer isso e aquilo, e dali por diante eu já começo a ver o diabo colocando estorvo após estorvo para ele chegar na frente. Mas se eu tenho a revelação de Deus e não falo nada, então isso é diferente. Lembram, Satanás tratará de personificar. Veja, que esse é um trabalho que ele faz sempre, em todo o tempo, personificar e tentar tirar a atenção do povo e tratar de minimizar a obra que Deus está fazendo também. Como quem diz, eu também posso fazer. Ele vai tratar de copiar tudo o que a igreja faz. Assim que se vocês procurarem, em cada tempo ele fez isso, e nesse tempo não é uma exceção. Também vai procurar e verá pessoas, grupo, ministro fazendo o mesmo, tratando de transmitir, tratando de ler extratos e tratando de fazer estudo. Viram? O mesmo, porque ele é um copiador, o diabo, e ele usa instrumentos e ministros que se deixam usar e se tornam instrumento do maligno. Aqui ele diz, assim ele fez no passado. Aí ele escreveu, trabalhou no passado assim, escreveu 7 eras, e nesse tempo ia fazer o mesmo.
Ele fez no passado, pois vemos claramente no anticristo, mas isso em particular é uma coisa que ele não poderá personificar. E por que não poderá personificar? Porque poderão tratar de ter tudo para que seja visto igual. Vamos dizer, fazendo a mesma coisa que esse instrumento está fazendo, mas não tem os ministérios, não tem a coluna de fogo, não tem o Espírito Santo no meio da igreja, que é a que faz e cumpre o seu programa. Então, nisto falham. Tem um 99%, certo, acerta 99%. Mas o que não tem o ministério, não tem o pilar de fogo, ou seja, estão em uma era passada, estão em uma dispensação passada, e aí, quem está reinando aí é o diabo, porque Deus já não está na dispensação da graça. Mas isso é uma coisa em particular que ele não poderá personificar. A respeito disso, não terá imitadores. E é porque ele não sabe, não tem forma que ele chegue a conhecer. Essa é a terceira etapa e ele não sabe nada quanto a isso. Não entende, viram? Agora, quem são os que entendem? Os escolhidos, mas guardam esse segredo no coração. E vejam ali, essa palavra vai fazendo esse trabalho e vai aumentando a fé desse escolhido de tal modo que chegará o momento que essa fé será uma fé tão alta, uma fé perfeita, que será transformado e poderá ser raptado, como aconteceu com Enoque. Mas tem um segredo debaixo disto. Aí ele escreveu Elias e Moisés. Vamos ver aqui, ele escreveu também nesse aqui. Vamos ver aqui o que escreveu. Aí ele escreveu a vinda do Messias, nesse livro aqui. Mas debaixo tem um segredo, e ele escreveu a vinda do Messias, ou seja, a vinda do ungido, do Cristo. Glória a Deus nas alturas, eu nunca poderei pensar como antes por mais anos que eu viva, depois de ter visto. Agora, eu sei qual é o próximo passo. Ele escreveu a segunda vinda do Senhor, Moisés e Elias. A segunda vinda do Senhor, Moisés e Elias, porque o Filho do Homem vem com os seus anjos. Mas eu não sei como interpretar isso, mas não falta muito. Agora vamos continuar aqui onde paramos. E quando estivermos transformados, vamos dizer, valeu a pena trabalhar, valeu a pena estar todos juntos no mesmo propósito divino, porque não é um propósito humano, é um propósito divino a visão da capa, a terceira etapa, a manifestação de Cristo nesse tempo. E na página 92, do parágrafo 795, nos diz assim: observa, monta um cavalo amarelo, segundo ele aparece nesse corredor, ele está nesse final agora. Agora, isso não é em nosso dia, isso será mais adiante. É um selo predito. Ou seja, o quarto selo que ele está falando é um selo predito. Aí ele escreveu um selo predito. Veja, porque a igreja já foi quando isso acontece. Mas quando Cristo aparece aqui na terra, como esse indivíduo aparece, se torna completamente o diabo, de anticristo a falso profeta e depois a besta, o próprio diabo. E ele está cavalgando em cavalo amarelo, todo pintado. E recordam, segundo de Tessalonicenses, aí nos fala no capítulo 2, e ele está cavalgando em cavalo amarelo, todo salpicado, imitado com várias cores para o tornar pálido e morrendo. Agora, quando nosso Senhor aparecer aqui na terra, ele estará montado em um cavalo branco como a neve, e ele será totalmente e completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. E aí ele escreveu Emanuel, Deus em carne, Moisés e Elias. Essa é a página 256 do livro Selos, que está esse extrato. Em cima ele escreveu a palavra encarnada em um homem, Apocalipse 19, do 11 ao 21. Nosso irmão, ele continua dizendo, e isso será por um curto tempo, essa manifestação de Deus que vai estremecer o mundo inteiro. E depois os que serão transformados, escolhidos, irão com Cristo para a ceia das bodas do Cordeiro, e em seguida começará a grande tribulação para a raça humana.
na mensagem do domingo, e aí a de a do domingo de manhã, esses dois estudos também são muito importantes. Agora veja uma página 7, do parágrafo 59. Nos diz assim: mas o que eu penso que o Senhor vai fazer, essa mensagem tão rápida para o mundo é essa, que Ele vai enviar o seu poder e demonstração do Espírito Santo, que rodeará o mundo inteiro somente no espaço de uns poucos dias. E eu creio que está chamando a sua igreja, reunindo as pessoas, juntando-a para esse grande evento que virá acontecer. Do lado direito desenha uma pedra angular e as eras. Em cima escreveu: para a grande mensagem, Moisés e Elias. Continua dizendo nosso irmão William. E se é tão difícil a situação em alguns países, como será nesse tempo da grande tribulação, que será a segunda parte da semana 70 da profecia de Daniel, das 70 semanas. Porque al Padre le ha placido daros el reino, dice el Señor. Aí na página 60 del párrafo 525. Agora no parágrafo 525 nos diz assim: e se for a tua vontade, Senhor, precisamente antes dessa igreja, que essa igreja seja raptada, levanta-os para cima, Senhor, e estremeça esse mundo uma vez mais. Do lado esquerdo desenhou uma pedra angular e escreveu Hebreus 12, 21 a 29. Nós sabemos que será passado de tempo. Não haverá arrependimento, será muito tarde para eles então. Mas ensina teu poder, Senhor. E escreveu Apocalipse 11, 3, escreveu Moisés e Elias. Encha esses vasos. E em cima escreveu Apocalipse 11, 3, Moisés e Elias. Quais vasos vai encher? Esse instrumento que tem esses ministérios de Moisés e Elias. Encha esses vasos e estremeça esse mundo como nunca foi sacudido antes. Então leva a sua igreja. Agora eu oro que tu estremeça esse mundo com eles, uns quantos dias antes da vinda do Senhor. Em cima escreveu, antes do rapto, estremeça esse mundo com Moisés e Elias. Agora vejam que ao Senhor, esse corpo glorificado que Ele recebeu em sua primeira vinda, nós o veremos no ar. Ou seja, vamos ver a Jesus em seu corpo glorificado. Mas vejam, Ele estaria no meio da sua igreja nesse tempo, cumprindo a sua vinda nesse instrumento. Ele não será fisicamente Jesus no seu corpo glorificado. Esse é o instrumento, o véu de carne, o qual no monte da transfiguração, seu rosto se fez outro, tão simples assim. Agora vejam, continua dizendo aqui, tudo que corresponde aos 7 selos será falado. O título de propriedade do livro dos 7 selos, o reverendo Lembrar disse, ainda não está aberto. Aquilo foi o ensinamento do que há de acontecer, e onde trouxe o ensinamento do que era a história e do que estava acontecendo no seu tempo. E tudo isso está contido nos selos. Ele disse que agora, para esse tempo, seria a revelação, o que ele trouxe. Agora continua dizendo, mas o título de propriedade ainda está na direita de Deus. Quando for tomado da direita de Deus, aí Cristo já terá mudado de cordeiro a leão, de sumo sacerdote a juiz. E por isso, no Apocalipse capítulo 10, clama como quando o leão ruge, como um leão. Aí já está como leão, com o livrinho aberto em sua mão. E 7 trovões emitindo suas vozes. Os trovões são emitidos quando o título de propriedade está na terra. E está como leão e não como cordeiro. Por isso, sob a dispensação da graça, a igreja noiva não tinha o título de propriedade, não podia realizar a obra de reclamação. Mas nesse tempo final, o título de propriedade, ao estar na terra, aí sim pode acontecer a ressurreição e a transformação. E tem que ter um véu de carne no qual esse título de propriedade tenha comido e esteja profetizando sobre muitos povos, nações, línguas e reis. Nesta ocasião, vimos
Nesse curto estudo, vimos as duas oliveiras na dispensação do reino. Vamos nos colocar de pé e assim vamos deixar com esse tema as duas oliveiras na dispensação do reino ao nosso precioso irmão e amigo doutor William Soto Santiago.